Voltamos a estar juntos para mais uma Escola Bíblica. É um prazer estar na sua companhia. Como tem sido habitual durante esta temporada, voltamos a ter connosco mais uma vez Carmen Maciel. Obrigado por estares connosco. Obrigada também pelo convite. Tínhamos dado como título na aula passada Os Mais Pequeninos Destes. Parece assim um título que não, à partida não nos dá muita informação, até nos deixa com alguma curiosidade. Por isso pergunto-te, qual foi o assunto, qual foi o sumário que escolheste para a aula de hoje? Então hoje nós vamos abordar a questão de que os seguidores de Cristo vivem como pessoas compassivas e misericordiosas, cientes de que o bem que fazem é extensível ao próprio Deus. A sua vida é pautada pela beneficência enquanto aguarda o seu regresso. E escolheste como texto para a aula de hoje, como texto base, encontra-se em Mateus, no capítulo 25, e vamos ler o versículo 40, que diz o seguinte: E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Só relembrar um pouquinho o contexto deste texto. Isto é uma analogia que tenta mostrar, enfim, aqueles que são salvos e aqueles que não serão salvos, através de um rei, entre bodes e ovelhas, enfim, aqueles que estão à sua direita e à esquerda do rei, em que a determinada altura o rei diz que aqueles que têm direito à recompensa são aqueles que ajudaram o rei, que o vestiram, que cuidaram dele, e, entretanto, aqueles que estavam salvos vão perguntar ao rei: Senhor, mas quando é que nós te ajudámos? Quando é que nós vimos que tu estavas nu? Quando é que nós te ajudámos? E o rei vai então dizer: Quando vocês ajudaram aqueles que eram os carenciados, a estes meus pequeninos que estavam a necessitar, então diretamente a mim o fizeste. E nós vamos, durante a aula de hoje, perceber que Jesus veio a esta terra, precisamente através do seu exemplo, através do seu caráter, dar-nos muitas instruções de como é que nós devíamos agir, de como é que nós devíamos cuidar destes pequeninos. Mas a pergunta é quase lá para Alice. Então porquê é que, apesar de termos tido o exemplo de Jesus, apesar de termos tantos exemplos e instruções de Deus, porquê é que nós hoje continuamos a ter um mundo que sofre, um mundo cheio de carenciados, cheio de injustiças, e continuamos a não agir como Deus nos pediu? A resposta é tão óbvia como a pergunta. Estamos nós a representar Cristo? Estamos nós com o coração transformado para que este trabalho, este chamado que Ele nos fez, seja cumprido? Estamos nós atentos aos mais pequeninos? Ou estamos lá no pedestal dos grandes, dando atenção, fazendo favores àqueles que podem retribuir? O que é que nós temos estado a fazer? Há uma citação da escritora Ellen White, que aqui já mencionei, no livro Beneficência Social, que quando comecei a estudar estes assuntos me tocou profundamente. São duas ou três que eu já fui aqui frisando. Esta é de uma solenidade muito grande. Eu convidava todos aqueles que nos veem a partilharem esta citação comigo. Os que nos escutam terão que ouvir. Está no livro Beneficência Social, como eu dizia, na página 9, logo na introdução. E a autora diz assim, portanto, referindo-se à beneficência social: Este é um tipo de ministério de salvação de almas com o qual muitos adventistas do sétimo dia estão apenas ocasionalmente familiarizados, embora seja uma obra ordenada por Deus. E porquê que eu te dizia que isto mexeu comigo? A escritora diz: muitos adventistas estão apenas ocasionalmente familiarizados. E o texto seria muito mais suave e até mexeria muito menos connosco se ela dissesse: são poucos aqueles apenas que... alguns. Exatamente, apenas alguns. E, portanto, isto toca-nos na ferida. Isto quer dizer-nos que não estamos a seguir Cristo como deveríamos, para abreviar este trabalho de socorrer àqueles que estão necessitados. Apesar da solenidade desta missão, do chamado que Deus nos fez, porque nós já aqui vimos que isto não é uma obra que Deus nos propõe, que Deus nos sugere. Em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, Deus diz: Eu te ordeno, sem falta abrirás a mão ao teu irmão. E, portanto, já vimos aqui que é tanto como a missão que nós temos de evangelizar, esta missão de fazer o bem é ordenada pelo próprio Deus. E ainda não estamos verdadeiramente comprometidos com este ministério. É a conclusão a que eu posso chegar. E este ministério é parte integrante da igreja que servimos, a parte integrante da igreja a que nós decidimos filiar-nos.
como nós já vimos em estudos anteriores. E é por isso que o mundo ainda sofre, pela nossa inércia e pelo nosso egoísmo. Isto dói quando é dito assim, porque estou a falar de mim, estou a falar daqueles que estão ao meu redor e que podiam agir e não o fazem. Recorrendo mais uma vez, dentro do estudo que Helena White fez sobre este assunto, agora na página 22, ela tem também palavras que vão direto ao nosso coração e que deveriam fazer-nos agir. Eu passo a ler, diz assim: o Senhor operará por meio de cada alma que se entregue para ser trabalhada. Não somente para pregar, mas para ministrar aos desesperados e inspirar a esperança nos corações que não a possuem. Devemos fazer a nossa parte em aliviar e abrandar as penúrias da vida. As misérias e mistérios desta vida são tão obscuros e incompreensíveis como eram há milhares de anos. Há, para nós, algumas coisas a fazer. A Bíblia diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não nos iludamos. Há necessitados bem perto de nós. Os sofredores estão mesmo ao nosso redor. Precisamos procurar formas de os ajudar. Pela graça de Cristo, as fontes seladas do trabalho fervente, semelhante ao de Cristo, devem ser liberadas. Na força daquele que tem toda a força, devemos trabalhar como nunca trabalhámos antes. Então, se nós seguirmos estes conselhos, nós rapidamente iremos levar alívio a este mundo sofredor. Eu aproveito o mote precisamente para falar sobre esses mesmos conselhos. Vimos aqui, precisamente no início da aula de hoje, este texto de Mateus 25, onde Jesus nos dá uma ilustração bastante importante sobre o papel que nós deveríamos desempenhar mesmo para cada um de nós nas sociedades hoje onde estamos inseridos. Eu pergunto, que ilustrações, de uma forma geral, podias partilhar connosco? Eu sei que são muitas, enfim, muitas. E o tempo é escasso, mas que ilustrações podias partilhar connosco sobre as instruções diretas de Jesus? Trarei duas ilustrações. Primeiro, nós somos comparados ao sal e depois nós somos comparados à luz. Não são comparações minhas, não as busquei de autoria própria. Em Mateus, no capítulo 5, os versos 13 a 16 falam na realidade destas ilustrações e diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, se nós somos o sal da terra, se Deus nos capacita para condimentarmos a vida de alguém, porque é que não o estamos a fazer? E nós tornamos-nos insípidos quando, na realidade, achamos que não temos nada a ver com a miséria alheia. Aí, o que é que a nossa vida vale? Estamos a ser egocêntricos, estamos a ser alheados da missão que Deus nos deu e, na realidade, ser insípido é ser inútil. E, portanto, tenhamos cuidado quando temos à nossa frente a possibilidade de sermos o condimento de alguém, que possamos fazê-lo. Por outro lado, também somos comparados à luz do mundo. Vós sois, diz no versículo 14 deste mesmo capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, nós vemos aqui estas duas noções da importância que nós temos nas comunidades onde nós estamos inseridos. E eu pergunto, a título de reflexão, é o meu prédio melhor por eu viver nele? As pessoas que sofrem e que ali estão, alguma vez beneficiaram da minha presença? É o conjunto em que eu vivo, onde vou levar as minhas filhas à escola, onde eu trabalho, onde eu me relaciono, promotor destas bênçãos para a comunidade onde eu estou? Pergunto ainda mais em termos coletivos. A comunidade onde está inserida a nossa igreja sentiria a nossa falta se nós deixássemos de existir? São perguntas que na realidade nos inquietam e nos fazem pensar se nós somos ou não cumpridores destes desígnios que Deus tem para nós como sal e a luz do mundo. Sendo que muitas vezes pode até estar no nosso consciente uma noção que devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, junto do meu próximo.
E eu acho que muitas vezes também temos isso presente na nossa mente. O que eu pergunto é que esse próximo muitas vezes pode nos levar a limitar a nossa mente para apenas uma ou duas pessoas, ou até o nosso seio familiar, ou aquela pessoa que de repente está até no meu prédio. Mas essa visão limita-nos que o apelo não é apenas ao próximo, mas é a todos. O próximo é apenas aquele que está mais próximo. Mas pode ser limitativa esta visão, não é? Pode sim, senhora. Eu gostaria de visitar um episódio bíblico para te responder a esta questão sobre quem é o meu próximo, para tentarmos mudar um bocadinho o foco da forma como nós entendemos esta questão. Então, se nós formos a Lucas no capítulo 10, não temos a oportunidade de ler aqui porque esgotaríamos todo o nosso tempo, nós encontramos um episódio em que um legalista aborda Jesus, está conversando com ele e lhe pergunta o que precisa de fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde que ele tinha que observar a lei, mas essa lei passava por um grande mandamento: amarás a Deus como a ti mesmo, com todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o interlocutor de Jesus quis saber mais e perguntou: quem é o meu próximo? Jesus não deu uma resposta simples e então passou a contar uma parábola. Contou a conhecida parábola do bom samaritano. Muito sumariamente, nós vemos aqui nesta parábola um homem que estava viajando, que foi, portanto, roubado, espancado por malfeitores, e este homem fica à beira da estrada. E quando ele estava ali caído, sofrendo, vulnerável, passam três figuras. A primeira figura que acaba por passar é uma figura religiosa, uma pessoa que teria, na realidade... Até um cargo de importância. Um cargo de importância e, portanto, ela não faz nada, passa ao largo. A segunda pessoa faz, na realidade, a mesma coisa e será a terceira pessoa, a menos provável, porque em termos de etnia, em termos de relacionamento, aquela pessoa não se deveria misturar, e é então este samaritano que acaba por parar, por cuidar deste homem, por lhe dar todas as condições que ele necessitava naquele momento para que o homem que estava em necessidade pudesse ser restaurado. E então Jesus pergunta: qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta correta é aquele que usou de misericórdia para com ele, para com aquele homem machucado. Acredito que o ensinamento de Jesus muda o lado da moeda, que é: não são os outros que são o meu próximo, mas a pergunta que Jesus faz a este homem, qual deles foi o próximo de alguém, vai então mudar o nosso foco, a forma como nós encaramos isto. Estamos nós a ser o próximo das pessoas que sofrem ou das pessoas que passam situações difíceis? Como tu bem dizias, o nosso próximo pode ser qualquer pessoa. Até pode ser uma pessoa rica, uma pessoa que não tenha privações monetárias. Pode ser uma pessoa que esteja em sofrimento, que esteja numa situação difícil e que esteja a precisar de alento, de socorro. Portanto, o nosso próximo, como dizias e muito bem, é toda aquela pessoa que venha a estar ao nosso redor, em que eu me compadeça dessa pessoa e lhe possa fazer algo para mudar a sua situação. Muito bem, aqui está, eu diria, mais uma parte prática, mas mesmo assim, eu sei que preparaste para nós, no Aprende Fazendo de hoje, uma aplicação prática que deve ficar na nossa mente durante a semana, deve ser não só fruto de reflexão, mas também de ser praticada. Na realidade, o que eu gostaria que nós pudéssemos tirar deste episódio encontra-se em Atos, no capítulo 20, no verso 35, onde diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Muito rapidamente, que ainda temos uns minutinhos, eu gostaria de te contar um episódio. Às vezes nós, quando trabalhamos nesta área social, acabamos por fazer as coisas um pouco mecanicamente, porque está no nosso portfólio profissional que temos que ajudar. E Deus é tão maravilhoso connosco que às vezes nos manda uns alertas que nos relembram
que somos mais bem-aventurados em dar quando o fazemos de coração e de forma altruísta. Eu estava às compras com a minha filhinha e uma senhora, já com certa idade, porque os seus cabelinhos estavam todos brancos, aproximou-se de mim. Ela trazia um carrinho cheio de compras na mão e ela dizia: posso lhe fazer uma pergunta? E eu fiquei assim, pronto, a senhora abordou-me de repente, a minha filha agarrou-me o braço, ficou um bocadinho receosa. Eu disse: sim, claro. Olha, eu tenho 2 netinhos comigo, um de 11 anos e um de 5. Há uma semana que nós só bebemos leite, não temos nada em casa. E eu hoje não sei porquê, mesmo sem dinheiro, eu decidi vir às compras. A senhora podia ajudar-me a comprar algumas das coisinhas que eu tenho aqui no meu carrinho, pode escolher o que quer para me ajudar. E eu disse sim. Eu consegui ver nos olhos daquela senhora que ela não me estava a ludibriar, que ela estava necessitada daquele apoio. E eu disse sim. Deixe-me só terminar as minhas compras, a senhora aguarda por mim na caixa e quando eu terminar as compras eu vou ajudá-la. E eu ia passando com o carrinho e via que a senhora estava lá paradinha, na expectativa se eu iria ou não cumprir aquilo que eu lhe tinha dito. Então eu terminei as compras, fui, pedi à senhora que pusesse primeiro as coisinhas no tapete dela, paguei a conta e a senhora ficou sem jeito, sem saber o que havia de fazer. Já com os sacos na mão, olha para mim e disse: então e agora? E eu disse: agora é só seguir a sua vida. Se precisar de mais alguma coisa, pode-me encontrar aqui, neste continente onde venho muitas vezes às compras. Mas basta seguir a sua vida. Não quero nada em troca. E aquela senhora sorriu para mim e as suas palavras foram: que a menina continue a ser abençoada, para que seja uma bênção para aqueles que a rodeiam. E eu fiquei perplexa, porque esta é a mensagem que eu muitas vezes levo quando me pedem para falar destes assuntos. Como te disse, eu tinha a minha filha de 11 anos ao meu lado. E naquele momento, mesmo com a senhora da caixa à frente, eu disse-lhe: sabes, filhinha, esta é a mensagem que a mãe prega muitas vezes, quando vai falar de beneficência social. E às vezes, porque tenho que fazer isto em trabalho, fazemos de forma tão mecânica que Deus nos recorda que somos uma bênção para abençoarmos aqueles que mais bem-aventurado é dar do que receber. E nunca te esqueças desta lição. E fomos as duas para casa com o coração tão cheio com esta experiência que posso dizer-te que ela preencheu o nosso dia, preencheu outros dias seguintes pelo bem que pudemos fazer. Não por nós mesmos, mas pelos benefícios que nos trouxe o sorriso daquela senhora, a gratidão e a certeza de sabermos que naquela noite as pessoas iam ter uma refeição completa. Chegamos ao fim de mais uma aula, mas a mensagem essa continua pela vida fora. Deus pede-nos para sermos a luz do mundo, a sal da terra, significa para sermos os seus olhos, as suas mãos, os seus pés, a sua boca, os seus ouvidos, enfim, sermos aqui na terra uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Que não possamos perder as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. É o meu desejo, em primeiro lugar, para mim e para si que está desse lado. Voltamos-nos a encontrar na próxima aula, se Deus quiser.